Boa noite, amontoado. Boa noite, amontoado. Essa atitude, é assim que eu gosto. Gente, hoje vamos a falar de um assunto que é muito, muito importante para mim, que tem a ver com coisas que mexeram na minha vida e que estou seguro vai mexer com tua vida. É isso, esse som vai mexer com tua vida. E é que todos aqui, de algum jeito ou de outro, temos lido alguma vez, direto ou indiretamente, a gente está rodeado de livros, e esses livros estão cheios de histórias. Cada um desses livros pode contar uma história. Então eu tenho uma pergunta para você. Você lembra do primeiro livro que você leu na sua vida? Eu quero que você lembre o primeiro livro que você leu na sua vida. Esse livro que cativou teu coração, tua imaginação. Esse livro que você falou, nossa, que livro mais legal, mais incrível. Esse livro que tomou o teu coração. Você lembra desse livro? Você lembra? Que idade você tinha quando esse livro chegou nas tuas mãos? Esse livro que cobrou vida de repente e abriu um mundo totalmente diferente daquele que você conhecia. Um livro que transformou essa história em uma história muito vívida na tua vida. Um livro que começou a fazer sonhar você, a acreditar que existiam coisas além da tua própria história. Livros que desafiavam com aventuras, com histórias sensacionais, onde não tinha o Capitão Garfo, não existia esse cara aí. Livros que tinham a ver contigo, com tua história. E geralmente, quando esses livros chegam na nossa vida, é na nossa infância. Quando você é criança, é que esses livros chegam na tua vida. E dependendo do impacto que essas histórias tenham para ti, dependendo do impacto que essas histórias tenham para ti, você vai crescer até virar um adolescente, ou seja, a idade que você tem agora. E quando você vira um adolescente, esses livros começam a ter um novo significado, um novo propósito na tua vida. Você se lembra desses livros? Você se lembra do primeiro livro que você leu, que conseguiu atrapar o teu coração? Eu me lembro desse livro, particularmente, porque é aquele livro que tirou meu sono e me fez sonhar. É aquele livro que eu lia até a madrugada e voltava a ler uma e outra vez, porque a história era sensacional. Eram histórias transformadoras, únicas, inesquecíveis. Eu me lembro desse livro. Esse livro é O Pequeno Príncipe. Foi o primeiro livro que me deu de presente meu pai. Meu pai olhou que eu gostava de ler o jornal, quando eu tinha 5 anos, 6 anos. Ele notou que eu gostava de ler, eu aprendi a ler muito rápido. E aí, gente, o cara deu de presente para mim um livro. E foi esse livro que está aí. O Pequeno Príncipe. Um cara que mora num asteroide. Um cara que cuida de uma roça. Um cara que fala com uma raposa. Um cara que visita mundos totalmente diferentes. Com esse livro, galera, eu aprendi uma coisa muito importante. Que existem coisas que não se veem. Elas precisam olhar-se com o coração. Porque o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Esse Pequeno Príncipe me ensinou muitas coisas. E as histórias têm essa capacidade de mostrar-nos coisas que precisamos aprender, viver experiências e aventuras extraordinárias que a gente normalmente não vai viver, porque existem coisas que só se veem com o coração. O essencial, às vezes, é invisível aos olhos. Quais são aquelas coisas que você só consegue enxergar com o coração? Quais são aquelas coisas invisíveis, mas importantes, que são invisíveis aos teus olhos, mas que são totalmente visíveis a teu coração? Qual é aquela história
que cativou tua imaginação, o teu coração e os teus olhos. O mundo está cheio de histórias. Eu, com minha irmã mais nova, aprendimos a ler muito rápido, porque a gente queria entrar nesses livros, na biblioteca que tínhamos na nossa casa, e a gente queria saber o que esses livros representavam, porque cada livro, gente, uma coisa particular, ele tem um cheiro. Ele tem um cheiro particular. Quando você compra um livro novo, o cheiro particular, um livro novo, uma nova história a ser descoberta. Alguém escreveu este livro. Alguém dedicou tempo para narrar as histórias, fazer a narrativa das histórias que fariam parte desta grande história. E quando terminamos de ler um livro, ele começa a ser parte de um monte de histórias que agora não estão mais nesses livros, agora estão dentro do nosso coração. Fazem parte da nossa vida. Eu não sei se você gosta de ler. Eu não sei se você tem o hábito de ler, mas todo adolescente merece ter um livro na sua vida. Todo ser humano merece ter um livro especial na sua vida. Um livro que lembra coisas importantes para ele. O Pequeno Príncipe foi um livro escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Imagina, meu francês é sensacional. Antoine de Saint-Exupéry escreveu esse livro para um adulto que uma vez foi criança. E ele pediu permisso a todas as crianças de todo o mundo para dedicar esse livro a seu amigo. Os livros, eles têm um destinatário. Nós. Cada vez que chega um livro nas nossas mãos, é uma carta que está sendo aberta e lida. E essa história tem o poder de transformar a nossa história. A minha irmã e eu gostávamos de ler histórias, gostamos de ler ainda histórias, porque essas histórias nos fazem acreditar que os sonhos são possíveis, que os sonhos são possíveis. Minha irmã Rosa é mais nova que eu, é a caçula. Ela gostava de ler pra caramba, e eu lia para ela. A gente ficava até a madrugada lendo livros e livros, e eu era o narrador particular da Rosa. Ela foi uma pessoa e é uma pessoa muito especial. Sabe por quê? Porque com o tempo, quando eu cumpri 15, 16 anos, eu comecei a escrever minhas próprias histórias. Só que essas histórias nunca foram publicadas. Essas histórias nunca chegaram a nenhuma outra parte. Eu transformava essas histórias em livros, em pequenos livros. E eu dava essas histórias para uma pessoa só, para minha irmã. Ela foi minha primeira leitora. Uma moça de 13 anos que leia as histórias do seu irmão de 15 anos. E ela devorava essas histórias. Ela foi minha primeira leitora. Ela criticava pra caramba minhas histórias. Ela falava: nossa, que história tão ruim, tão chata essa que escreveu você. E logo falava: caraca, essa história está muito boa, deveria virar um livro, cara. É amor de irmã, né? Tinha outras que eu escrevia histórias de medo para ela. E logo não dormia. E as histórias, os personagens de medo que eu criava, depois eu me fantasiava e aparecia na cama. Assim de louco era eu. Logo tinha as histórias que ela amava muito. Ela gostava de histórias de princesas encantadas com dragões e todo aquele negócio. Só que quando ela foi crescendo, ela mudou. E ela começou a gostar de histórias de pessoas que viajam pelo mundo. E eu comecei a escrever essas histórias para ela. Porque esse era meu jeito de falar para ela que eu amava ela. Esse era meu jeito de transportar ela através das histórias que o Senhor colocava no meu coração. Os livros são cartas que merecem ser lidas. Quando os livros são bons. Quando os livros glorificam a Deus. E minha irmã foi minha primeira leitora. E adivina que? Continua sendo minha primeira leitora. Todas as coisas que eu escrevo, sempre envio para ela. E para Cláudia, que agora é minha outra leitora.
Todos os livros, gente, contam uma história. Todos. Absolutamente todos. Cada vez que chega um livro nas tuas mãos, ele está contando uma história. E vocês, como adolescentes, isso é importante. Tem que saber escolher os livros que vocês vão ler. Porque essas histórias têm o poder de mudar tua vida para bem ou para mal. Então tu tem que saber escolher que histórias vão entrar na tua mente e no teu coração. Não todos os livros são bons. E tu tem que fazer esse filtro. Para quê? Para que esses livros possam encontrar um bom lugar na tua vida e transformem todos eles. Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito da Lucia entrando através desse roupeiro, encontrando um mundo novo, dando-se conta que do outro lado desse roupeiro, gente, está um mundo frio, gelado, cheio de tormentas, com uma bruxa terrível. Mas do outro lado do roupeiro estão as aventuras inimagináveis que ela e seus irmãos vão a viver. Do outro lado do roupeiro, galera, sempre está o Aslan, esperando por nós. O grande leão que está esperando por nós. Do outro lado da adversidade, do outro lado das tormentas, das tempestades da vida, do outro lado da bruxa, do outro lado do gelo, do outro lado sempre está Aslan esperando por nós. Deus sempre está do outro lado das grandes aventuras que nós vamos a viver. E nós temos a oportunidade de encontrar-nos com Ele. Você, como adolescente, tem uma coisa sensacional que você não pode perder quando vir adulto, que é a capacidade de surpreender-se pelas histórias. A capacidade de fazer que a tua imaginação se transforme em histórias que mereçam ser contadas, em histórias que mereçam ser lidas. Histórias maravilhosas que podem transformar o mundo. Todos os livros contam uma história. Todos os livros contam uma história. E atrás de cada história ou de cada livro existe um autor. Detrás de cada livro está um ser humano que escreveu esse livro, que se tomou tempo, talento, tesouros para escrever esta história, com a intenção de que esse livro que ele escreveu chegara nas tuas mãos, com a intenção de que essa história pudesse encontrar um lugar na tua vida e no teu coração. É como que essa pessoa escreve para todos aqueles que vamos a ler ele alguma vez na vida. E talvez essa pessoa vai morrer, mas esse livro e essas histórias vão sobreviver. Atrás de cada livro existe um autor. O maior autor do mundo está escrevendo a tua história. É Deus quem está escrevendo a tua história. É Deus que está tomando seu tempo de fazer de ti um livro maravilhoso, com capítulos difíceis, de depressão, de tristeza, de dúvidas, capítulos que talvez não sejam tão legais, capítulos que realmente vão quebrar teu coração. Mas as grandes histórias de sucesso, jovens, estão escritas com alguns capítulos de fracasso. E você vai crescer. E a vida não vai ser fácil. E teu livro vai tentar ser escrito por muitas pessoas. Mas se tu deixas que Jesus escreva o teu livro, a tua história, todos esses capítulos difíceis vão a fazer sentido. Vão a ter um propósito e vai ter um significado, porque o maior autor do mundo está escrevendo a tua história. Jesus está escrevendo a tua história, a minha história, a nossa história.
E essas histórias estão conectadas umas com as outras. Talvez você está aqui novo, recém-chegado, e você está falando: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Esta galera está muito louca. Mas Deus te trouxe para cá, para este lugar, porque Ele está escrevendo essa história e te está conectando com outras histórias que Ele está escrevendo. O maior autor do mundo tem o poder de escrever as mais maravilhosas histórias que vão a merecer ser lidas. Você é um livro que Deus está escrevendo. Você é um livro que Deus está escrevendo. Que tipo de livro é você? Que tipo de livro é você? Em Salmos 139, 16, o salmista vai escrever o seguinte: tu me viste antes de eu ter nascido. Ou seja, antes de nós existir, Deus nos viu, nos observou, nos enxergou. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum de eles existia. O que significa isso, Raul? Significa que Deus tem um livro e está escrevendo uma grande história, e nessa história está a minha história. Na grande narrativa que Jesus está escrevendo, que Deus está escrevendo, a grande narrativa eterna que o Senhor está escrevendo, está a minha história, está a tua história. Quando essa história está conectada com a história que Jesus, que Deus está escrevendo, tua história vai ganhar três coisas: sentido, significado e propósito. Sentido, significado e propósito. Sentido, ela vai ter direção, vai ter um norte. Significado, ela vai ter valor, vai ser valiosa, mais valiosa que o ouro, que a prata. E quando ela tem sentido e ela tem significado, ela vai ganhar propósito, porque o maior autor do mundo está escrevendo a tua história. Porque o maior autor do mundo está escrevendo no seu livro a tua história, a tua vida. No teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Deus escreve um livro e nossa história é parte desse livro. Ou seja, Raul, que tu me estás falando que existe um grande livro que está sendo escrito e eu sou parte desse livro? Totalmente. Totalmente. Deus está escrevendo uma história de redenção, de salvação. E você, jovem, adolescente que está aqui sentado, você faz parte dessa história. Você faz parte dessa história. Deus te imaginou, Deus te formou, Deus te criou. Deus fez de ti uma história que merece ser lida, que merece ser contada, que merece ser escrita. Você é consciente disso? Eres consciente disso, sendo tão novo, tão jovem, tão nova, tão jovem, que o maior escritor de histórias do mundo está transformando tua vida em uma história que merece ser lida, que merece ser contada? Esse escritor é sensacional. O C.S. Lewis, o escritor de Nárnia, dos livros de Nárnia, ele fala o seguinte: cada um de nós vive dentro de uma história. Ou seja, Raul, ele mora, ele vive, ele existe dentro de uma grande história, dentro de uma metanarrativa que molda a nossa vida. A história na qual nós acreditamos tem o poder de moldar a nossa vida. Quando você acredita nas coisas deste mundo, nas coisas que não têm eternidade, tua vida vai perder sentido, tua vida vai perder propósito, tua vida vai perder significado, porque você vai ter uma visão ateísta da tua história. Você nasce, vive e morre. Acabou. Acabou. Não tem mais.
Mas quando a história onde você mora, está conectada com essa eternidade, automaticamente o maior escritor do mundo dá sentido, significado e propósito para a tua história. E o melhor que ele dá para essa história é eternidade. Faz que tua história não termine com a morte. Faz que tua história seja eterna. Que é o que dá esperança ao coração do ser humano? Que dá esperança ao coração do ser humano? As coisas do mundo? Não. Nós temos uma esperança viva. E essa esperança viva, jovem de Amontoado, se chama Jesus. Ele é a nossa esperança viva. Porque Ele ressuscitou, eu sei que eu não vou morrer. Eu também vou ressuscitar. E minha história não vai ser uma história que vai terminar com a morte. É uma história que está escrita na eternidade do livro de aquele que é o maior autor do mundo. Cada livro que Deus está escrevendo, cada história, cada vida que esse Jesus está escrevendo, foi feita para a eternidade. Você não foi feito para este mundo. Você não foi feita para este mundo. Não vivas para este mundo quando você foi criado para a eternidade. Cada livro tem o poder de conectar-se com o céu. Tua história tem esse poder. Quando Deus entra no teu coração, quando tu deixas entrar a Jesus no teu coração, a história que Ele está escrevendo começa a conectar-se com o céu, com a eternidade. E todos esses livros merecem ser lidos, contados. São livros que não vão a morrer. São livros que vão a ser eternos. Não é legal morar nesse mundo? Um mundo onde nossa história está conectada com a eternidade. Não é legal que tua história possa transcender este mundo? Assim são as histórias. A história na qual acreditamos tem um enorme impacto em como nós vivemos. A história na qual acreditamos tem um enorme impacto no jeito em que nós vivemos. Quando eu acredito na Bíblia, ela tem um enorme impacto no jeito em que eu vivo. As pessoas que não acreditam neste livro, nesta história, elas vivem de um jeito totalmente diferente, desconectados destas histórias, desconectados desta redenção, desconectados deste livro e desta eternidade. Mas eu, quando aceitei a Jesus no meu coração, automaticamente comecei a acreditar nesta história da eternidade. E essa história da eternidade transformou meu jeito de pensar, meu jeito de viver, meu jeito de agir, meu jeito de ser. Transformou tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Transformou minha mente. Transformou minha vida. Qual é a história na qual você acredita? É uma história eterna? Ou é uma história deste mundo? Qual é o livro que você está lendo? Quais são as histórias que têm cativado o teu coração? Você é a história na qual você acredita. Por isso temos que escolher muito bem os livros que lemos. As histórias que entram a nosso coração, a nossos ouvidos e a nossos olhos. Por isso a Bíblia é um livro tão poderoso, porque ele traz vida e traz vida eterna. Você é a história na qual você acredita. Jovem de Amontoado, qual é essa história que você acredita?
¿Son historias eternas o son historias de este mundo? Qual é a história que Jesus está escrevendo na tua vida? Ou é você que está escrevendo a sua história? E se você decide soltar essa caneta e entregar a caneta para o maior autor do mundo, o que aconteceria com tua vida? O que aconteceria com teu destino? O que aconteceria com tua família? O que aconteceria com teus estudos? O que aconteceria com teu sentido de vida, com teu propósito de vida? O que aconteceria contigo? Nós estamos cheios de história. As histórias estão ao redor de nós. Elas fazem parte da nossa vida. Elas estão aí em qualquer lugar, esperando reviver para nós. E o maior autor do mundo está escrevendo a tua história, porque tua história merece ser contada. Porque tua vida significa muito para esse autor. Porque ela tem propósito e porque ela tem significado. Porque ela tem direção e sentido. Você é um livro amado. Tua história é uma história escrita por o maior autor do mundo. Você faz parte dessa biblioteca que ele está escrevendo? Você faz parte desses livros que ele está gerando? Você faz parte do livro da vida? Do livro mais eterno? Do livro que vai transcender? Quais são as histórias que você abraça? Quais são as histórias que cativam teu coração e a tua imaginação? Quais são as histórias que você está vendo tomando vida na sua frente? Quais são as histórias que o Senhor está escrevendo nos teus amigos, na tua família? Quais são essas histórias? Onde estão essas histórias? Elas têm a capacidade de tomar vida, de falar para ti? Quais são as grandes histórias que Jesus vai escrever esta noite e a partir de hoje na tua vida? São histórias que merecem ser lidas? São personagens que merecem ser escritos? Qual é a tua história, jovem? Qual é a tua história? Qual é a tua história? Desde que eu era criança, eu queria ser como os personagens dos livros e das histórias que eu lia no meu quarto. Às vezes em um mundo de fantasia, cheio de aventuras e tramas, como o da Lúcia, das Crônicas de Nárnia, atravessando um guarda-roupa e descobrindo um mundo gelado, em que alguma coisa no profundo do meu coração me dizia que o Aslan podia ser encontrado. Outras vezes, como em Princesa Mecânica, em plena Londres do século XIX, sendo transportada diretamente para o drama e sentindo 300 tipos de emoções diferentes. Eu amo os personagens. Eu me apaixono quando eles se apaixonam. Eu sofro quando eles sofrem. Eu choro se eles morrem. Eu acompanho cada pedacinho do desenvolvimento e sinto que cada livro faz parte de mim e eu faço parte dele. Histórias não são certamente apenas para crianças. Em qualquer idade, gostamos de um bom enredo, seja ele contado pessoalmente, seja em um bom livro ou em um filme. Boas histórias nos entretêm, nos ensinam e envolvem a nossa imaginação e criatividade. Elas também nos conectam com Deus, o primeiro contador
de ser monótona. Ninguém gosta de uma história monótona. A gente quer ver ação, conflito, intrigas, surpresas, romance, problemas a serem resolvidos. Mas quando se trata da nossa vida, a gente pensa um pouco diferente. Aquele roteiro chato, simples e organizado é o que a maioria de nós gostaria de viver. Queremos que a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos tenha um final feliz e previsível, com tudo se encaixando exatamente no planejado. Queremos que em 90 minutos as pessoas boas se apaixonem e sejam felizes para sempre, e as más, bom, que saiam de cena, sejam esquecidas. Mas quando uma reviravolta acontece, quando recebemos o diagnóstico preocupante de um médico, quando perdemos alguém que amamos, ou quando a gente percebe que a vida é mais difícil do que a gente imaginava, a gente se sente desapontado, traído e até frustrado. Mas a Bíblia cativa o nosso coração, muda a nossa vida e promove o reino de Deus, com histórias como a de José, que foi falsamente acusado e jogado na prisão por ter recusado o assédio da esposa de seu chefe, fazendo a coisa certa. Ou também como a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões por ter ido contra o decreto que o proibia de orar a Deus. Sabe, isso não é menos verdade na nossa vida. Algumas situações que nos parecem confusas e caóticas agora são, na verdade, tramas que Deus está tecendo para criar uma história, uma bela obra de arte. Incidentes e eventos que não fazem nenhum sentido agora, um dia vão fazer, ao percebermos a obra-prima que Ele, o Criador, tinha em mente o tempo inteiro. Por isso, eu vou te dizer só mais uma coisa. Essa eu considero a mais importante. Então não esquece. O maior autor do mundo está escrevendo a tua história, e a minha, e a de todos nós. O maior pintor do mundo está pintando a tua história. O maior escritor do mundo está escrevendo a tua história. O maior autor do mundo está escrevendo a sua história, jovem. Não viva para este mundo se sua história está cheia de eternidade. Não vale a pena viver para este mundo. Vale a pena viver para a eternidade do nosso coração. E Deus particularmente se revelou a nós através de um livro. Ele escolheu um livro para revelar-se, a Bíblia. Esse foi o livro que ele escolheu. Um livro que é inerrante, porque não tem erro. É perfeito, porque seu escritor é perfeito. A Bíblia é o livro que escolheu para ele revelar-se. É a maior história de todas as histórias, porque é a história daquele que te criou e daquele que me criou. E a história daquele que transformou a nossa vida. É nesse livro que você vai encontrar palavras de paz e palavras de vida. Palavras cheias de eternidade. Como você está com esse livro? Qual é a relação que ele tem com você? Você pega ele todos os dias? De vez em quando? Às vezes? Ou tem tempo que você não lê as histórias que estão dentro dele? Neste livro tem palavras de vida e vida eterna. Esse é o livro que ele escolheu para revelar-se a nós. Essa é a grande história que ele está escrevendo, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor. Te das conta que tua vida tem sentido, tem significado e tem propósito? Porque ele é o autor. Ele é quem está escrevendo a tua história. E na história na qual acreditamos, tem um enorme impacto
na forma na qual nós vivemos. Que tipo de livros você lê? Qual é a história que Deus está escrevendo na tua vida? Está conectada com a eternidade do seu coração? Deixa que Deus escreva a tua história, jovem. Deixa que o maior autor do mundo escreva a tua história. Porque de tanto, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha, que coisa? Mas tenha vida eterna. A história desse Jesus não terminou na cruz. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E se ele venceu, nós também venceremos. Sua história, jovem, foi escrita para a eternidade. Não viva para este mundo. E aí? Qual é o capítulo que Deus vai escrever a partir de hoje? Quais são as aventuras que Ele vai começar a escrever na tua vida? Nas folhas brancas da tua vida. Quais são as aventuras que você vai viver com Ele, com o Espírito Santo? E aí? Qual é a história que Jesus vai escrever? Por que não falas para Ele: Pai, escreve uma boa história comigo. Faz desta vida uma história que mereça ser lida, contada. Senhor, que meus dias estejam conectados com tua eternidade. Senhor, que eu possa conectar-me com cada latido do teu coração. Não vale a pena deixar que outros escrevam tua história. Não vale a pena. Eu já estive aí. Quando eu tinha a tua idade. Eu já estive aí. Comecei a acreditar em outras histórias. E essas histórias não transformaram minha vida. E passaram muitos anos. Muitos anos. E foi na faculdade que a minha história se conectou com a eternidade. Ou seja, que você tem uma vantagem sobre mim neste momento. A tua história está conectada com a eternidade de aquele que é eterno. Com o coração de aquele que deu sua vida por você e por mim. Então eu tenho um convite para você. Eu não sei como está a tua história neste momento. Eu não sei quais capítulos tristes estão escritos nesse livro. Cheios de depressão, de ansiedade. Eu não sei se sua história é legal, é uma história de terror, é uma comédia, está cheia de romance. Eu não sei como é sua história. Mas o maior autor do mundo quer escrever ela. Então, todos aqueles que desejem verdadeiramente deixar o maior autor do mundo escrever sua história. Todos aqueles que desejem soltar a caneta e entregar para Jesus, para que Ele escreva uma história memorável, única, transformadora e eterna. Todos aqueles que desejem pedir para esse Jesus: Jesus, escreve minha história. Fiquem em pé. Se você deseja que esse Jesus escreva a sua história, fique em pé. E vamos a fazer um compromisso com esse Deus. Vamos a entregar esse livro, essas folhas em branco, para que Ele tome a caneta
da eternidade e começa a escrever no teu coração. Amém? Vamos a fechar os olhos. Pai, obrigado porque Tu és um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque Tu escreves a minha história. Senhor, o maior autor do mundo é Você. E mesmo nas adversidades, o Senhor está escrevendo uma história eterna. Pai, Tu conheces meus dias. Tu conheces quantos anos vou a viver neste mundo. Todos eles são folhas em branco, esperando que Tua caneta escreva histórias poderosas de transformação. Senhor, faz de mim uma história que mereça ser contada. Senhor, Te entrego todos os meus dias como folhas em branco para que o Senhor escreva o que o Senhor quer escrever. E amanhã, Senhor, quando eu não esteja neste mundo, quando meus dias terminem, quando eu morra, que eu possa estar na Tua presença e possa ouvir de Ti: bom servo fiel, entra na presença do Teu Senhor. Pai, que eu possa ouvir Tua voz e dar-me conta que a minha história foi escrita por Ti. Em nome de Tu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir que você levante suas mãos e vamos a louvar ao Senhor. Vamos a começar a louvar ao Senhor. Levanta tuas mãos em um sinal de consagração. Aquele que louva, ora 2 vezes. E é o meu desejo que sua história seja escrita na eternidade. Eu não sei qual vai ser a história que Deus vai escrever, mas Ele vai escrever uma história incrível, transformadora, única e especial. Levanta tuas mãos aí onde você está e vamos a começar a louvar a esse Senhor, a esse Jesus, a esse autor, o consumador e autor da nossa fé, a esse Deus que nos encheu de eternidade, a esse Deus que está escrevendo nosso nome no livro da vida, a esse Deus que transforma tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nós seremos. Senhor, escreve cada história para a Tua glória, em nome de Tu Filho Jesus Cristo. Amém. Louve o Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
satisfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar Quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.